Cláudio, quinta-feira ainda muito quente, ainda reverberando muitas das coisas que aconteceram ontem por aí em Brasília, mais especificamente no Senado e os desdobramentos da prisão do Roberto Dias. Ontem à tarde, inclusive, a gente noticiou ao vivo nos bastidores do poder e um desses desmembramentos das repercussões, né? Foi aquele atrito após a fala do Omar Aziz, a nota das Forças Armadas, tudo que reverberou ontem à noite em relação ao posicionamento dos militares. Hoje o presidente do Senado disse que conversou com o ministro da Defesa, Braga Neto, e que as coisas estão tranquilas, as arestas foram aparadas, tentando pôr panos quentes na história. Cláudio, quinta-feira, como é que tá a situação de verdade aí nos bastidores em Brasília, hein? Olha, ontem foi uma noite difícil, né? A começar da prisão lá do camarada, lá do Roberto Dias, né? Uhum. Roberto Ferreira Dias. Na prisão, mais ou menos, né? Ele ficou 5 horas lá detido numa sala da Polícia Legislativa do Senado e depois pagou R$ 1.100 e foi embora. Enfim, foi solto, não teve, quer dizer, uma prisão a meia boca, né? Foi apenas, claramente, um gesto político espalhafatoso, para marcar posição, para dar uma desmoralizada básica lá numa testemunha que é importante. Ela é acusada de pedir propina, né? Então foi ali um gesto político. Mas, enfim, meio que do jogo, né? A CPI da pandemia está louca para prender alguém desde do depoimento, há essa expectativa desde do primeiro depoimento do general Eduardo Pazuello. A gente chegou a falar isso. Eu conversei com vários senadores e havia mesmo essa expectativa de dar voz de prisão para o general. E o que a gente vê é o seguinte, as pessoas são convocadas para ir à CPI em geral porque foram produto de alguma informação de jornal, né? E aquilo ali acaba firmando convicção de muitos senadores. Os senadores acham que aquilo que foi dito é verdade. Então, o que for contrário àquilo que foi dito pelos jornais e que motivou a convocação, se aquilo ali vira mentira, se o cara não chega lá e não confessa, não confirma que tudo que se pensa dele ou que se suspeita dele, se ele não confirmar, aí vira um mentiroso, né? Todos mentiram, né? A gente viu a lista do presidente da comissão é bem extensa das pessoas que ele julga que mentiu. Podem até ter mentido, certamente várias delas mentiram, mas isso tem que ficar comprovado, isso não pode ser produto, quer dizer, não pode se decretar a prisão de alguém porque pelo conjunto da obra. Não teve assim, está aqui a prova de que você mentiu. Quer dizer, se houver uma prova, um fato concreto, é até razoável que isso aconteça, a legislação prevê e, portanto, não é nenhum absurdo que o presidente da comissão decrete a prisão. Essa soltura do sujeito lá, me parece que foi meio que uma solução para evitar maiores problemas para o ato que foi configurado até pelos próprios senadores como abuso de poder. O problema todo de ontem não foi nem esse, foi a declaração durante a CPI, durante a sessão da CPI, uma declaração do presidente da comissão em que ele generaliza quando se refere às Forças Armadas. Bom, primeiro, ele considera culpados de corrupção todas as pessoas, militares inclusive, que tenham sido notícia, tenham sido citados na CPI. Não tem nenhuma prova concreta contra ninguém, mas na cabeça dos senadores é todo mundo culpado, né? Já estão com a ideia firmada. Algumas dessas suspeitas são bem consistentes, sem dúvida nenhuma. Outras são meras fantasias, meras conjecturas, suposições que não se confirmaram e tendem a não se confirmar. Bom, mas quando ele fez uma declaração sobre corrupção nas Forças Armadas, dizendo que as Forças Armadas têm um lado podre, isso aí foi que causou confusão, né? Primeiro como eu disse, pela conclusão, por enquanto, precipitada de que os militares tenham participado de algum tipo, os militares posicionados no Ministério da Saúde tenham participado de algum tipo de corrupção. E depois, quando fala em banda podre das Forças Armadas, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque, assim, eu acho até que
a intenção do presidente da CPI nem foi a de chutar na canela dos militares, né? Eles estão habituados a isso, né? Políticos chamam uns aos outros de ladrão e é assim, eles mal se importam com isso, né? Você vê, por exemplo, assistimos àquela cena em que um deputado estadual do Amazonas, convidado para a CPI, para ser claramente constrangido também na CPI, por ser adversário do presidente dela, da comissão, ele vai no meio de uma fala lá, ele assim, a 1 metro de distância do presidente da CPI, diz: o senhor e a sua família respondem na Polícia Federal, na Justiça Federal, pela acusação de desvio de 200 milhões de reais. Quer dizer, ele chamou o presidente da CPI de ladrão, assim, na cara, na lata. Você sabe o que o presidente da CPI fez? Nada. Era como se não fosse com ele, né? O relator também. O relator meu Deus, não há um único dia que ele não seja insultado, sobretudo pelos bolsonaristas, pelos que conhecem a sua trajetória, etc. Também, para ele, isso não tem a menor importância. Aqui em Brasília, isso aqui, essa corte, né? Assim, não admira que os senadores que se digladiam na comissão não saiam dali e vão tomar um chopp. Sabe aquele chopp? O famoso chopp? Uhum. Tem lá chopp de senadores, né? Eu me lembro aliás, eu acho até que mostramos aqui, eu acho que foi aqui que mostramos uma foto antiga do então deputado Jair Bolsonaro fazendo pose junto com um time de futebol, uma partida de futebol, né? Foi aqui que mostramos. Foi. E estava lá comunistas, direitistas, esquerdistas radicais, esquerdistas marromenos, gente que nem sabe o que é aquele negócio de esquerda e de direita, gente de todo tipo. Aqueles deputados, naquele dia, em geral era uma quinta-feira à noite, naquele dia, aqueles deputados, foi mais uma vez, só faltaram se estapear na Câmara. À noite, vão tomar chopp e jogar futebol. É assim que funciona aqui em Brasília. Então, quando eles trocam insultos, isso soa natural. Com as Forças Armadas, isso não soa natural. Militares são muito ciosos disso, né? De princípios como honestidade, decência, dignidade, respeito ao erário, né? Tudo assim, essas são dogmas, né? E é uma coisa em relação às quais eles são doutrinados a vida inteira. Então, assim, eles não têm aquele sangue de barata que corre nas veias dos políticos. Quando eles são chamados de corruptos, aí eles não suportam isso, né? Essa é a questão. Qual que é a novidade dessa história toda? É que estamos numa democracia. E ao contrário de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, durante o regime militar, quando isso podia resultar em prisão, por exemplo, do parlamentar falastrão, hoje não. Se as Forças Armadas se sentirem muito ofendidas, poderão ir à justiça. É assim que funciona na democracia. Não tem mais aquela coisa do prendo e arrebento, né? Essa é a única diferença. Acho que a nota muito dura dos militares acusando o presidente da CPI de ser leviano, de ser irresponsável, tudo está nos conformes. O que não está, o que eu acho que faltou e concordo com a nossa colega Thaís Freitas, que ela manifestou isso no jornal Gente Mais Cedo, falta ali naquela nota uma referência ao apoio das instituições militares às apurações, né? Diz, olha, né, nosso compromisso é que tudo seja apurado, você doa em quem doer, né? Faltou isso, acho que faltou isso, talvez pela pressa de a nota ser elaborada, já era noite, etc. e tal. Eu acho que faltou esse detalhe, mas é assim, a tendência da nota é ficar por aí. É claro que o senador poderá enfrentar rebordosas na justiça, etc. e tal, mas também quem enfrenta um processo acusado de roubar 200 milhões de reais não vai ter grandes dificuldades de enfrentar um processo, mesmo na área criminal, movido pelas Forças Armadas. Essa atitude do presidente, a atitude conciliadora do presidente do Senado era esperada. Aliás, ele foi solicitado ontem, recebeu apelos dramáticos dos próprios colegas senadores para atuar nisso, atuar como presidente da casa, tomar o controle, tomar as rédeas ou retomar as rédeas do Senado Federal, que parece um cavalo doido em desabalada carreira.